Oi, gente, boa noite. Tudo bem com vocês, gente? Olha, hoje é dia 22 de março de 2025 e a gente está aqui de novo, produzindo um novo conteúdo, né? Continuando, né? A gente, para falar a verdade, a gente vai continuar o currículo integrador da infância paulistana. Você que vai assistir essa gravação, né? O meu canal do YouTube, ele é especializado em conteúdos para concurso de professor da educação básica da prefeitura do município de São Paulo. Esse curso aqui, ele é específico para professor de educação infantil e ensino fundamental 1, que é aí a gente está vendo o movimento, vendo o pessoal da secretaria falando, que vai ter, está prestes a sair edital. Então, a gente está de olho, vem trazendo novidades aí para vocês, e aí a gente vai continuar o nosso conteúdo, tá? Você, se você está chegando agora, pode entrar no canal e acompanhar tudo que está lá, tá bom? E se você gostar do conteúdo, você entra em contato comigo lá pelo link da descrição e pega meu contato e a gente conversa. Vamos lá, gente, ó. Ontem nós paramos aqui, ó, bem aqui, a gente falou um pouco da forma, o que que a cultura, né, ela contribui para esse currículo, né? Esse currículo integrador, esse currículo que considera a criança como um sujeito de direitos, um sujeito que constrói, um sujeito que contribui, né, para o seu próprio aprendizado, porque ele é um ser ativo, né? Um professor observador participativo, né? Então, eu estou falando aí as palavras-chave que a gente estudou até agora, né? Num currículo que não tem fragmentação, num currículo que considera que é um processo que considera o processo ensino-aprendizagem como um processo, certo? Por isso que ele é integrador, porque ele está integrado à família, porque os conteúdos não são fragmentados, os conteúdos, um está relacionado com outros, o conteúdo teórico está relacionado com as práticas cotidianas, porque o conteúdo está relacionado com o objeto de conhecimento está relacionado com tem significado para a vida da criança, certo? Então, por isso que é um currículo integrador, tá? Um currículo que considera a criança em sua inteireza. Então, essa palavra integrador nos remete a muitas e muitas coisas, certo? Então, a gente vai dar continuidade aqui, estamos terminando já. A gente falou ontem sobre o papel da cultura, o quanto que a gente tem que trazer a cultura, né? Nós, como professor observador participativo, a gente observa, a gente participa, a gente vê as necessidades, né? As necessidades, a gente vê. Ai, como é que tá uma palavra, fugiu da minha cabeça agora. Necessidades, especificidades, características, né? E a bagagem trazida para os nossos bebês e nossas crianças, no nosso currículo integrador, certo? Então, a cultura, né? Essa cultura, ela é muito importante, tá? E ela tem que ser observada, né? E a gente verificar a partir da perspectiva da criança e de suas famílias, tá? Vamos lá, ações que podem concretizar essas concepções e princípios, né? Então, a gente, como eu falei, eu sempre pauto e sempre deixo bem claro para vocês que, dica de concurseira, né? Aprender conceitos é fundamental para você conseguir gravar as palavras-chave, tá? Então, primeiro aprenda conceitos, depois aprenda palavras-chave. Você aprender palavras-chave sem fundamentá-las é vazio, não dá pé, tá? Então, você precisa aí aprender os conceitos, tá? Então, uma vez que, vamos aqui para o primeiro tópico aqui desse slide,
uma vez que os bebês e as crianças aprendem nas interações, né, a gente já falou, repetiu, né? A gente sabe que as crianças aprendem a partir das interações e das brincadeiras, as relações horizontais estabelecidas entre as crianças e os adultos, assim como entre os adultos e também entre a escola e a família, provocam na criança uma atitude respeitosa, responsável e democrática, tá? Um currículo organizado com base em relações horizontais, ele ouve a criança, ele busca seu envolvimento e participação, e com isso, proporciona experiências significativas, promove a integração de linguagens. Fabiana, boa noite. Foi Carol, boa noite, né? Você entrou, não falou, falei boa noite, porque eu já estava aqui no conteúdo, né? Estou aqui me ajeitando, que eu estou aqui no quarto da minha mãe, me escondi aqui, me tranquei aqui dentro, porque eu estou com uma creche aqui, e 5 crianças aqui. Aí eu me escondi aqui para poder dar aula. Depois eu vou lá brincar com eles, vou lá bagunçar, hoje eu já baguncei o dia inteiro com esses meninos. Então, a gente está aqui, né? Aqui no segundo tópico, um currículo organizado com base em relações horizontais, né? E não em relações verticais, né? Em relações hierarquizadas, a gente tendo relações horizontais, onde você ouve a criança, busca o seu envolvimento e participação, e com isso proporciona experiências significativas. Promove a integração entre as linguagens e disciplinas, ó, integração, né? Numa proposta das relações horizontais entre os atores, suas culturas, suas histórias, porque está tudo relacionado, né? As coisas têm de fazer sentido, né? O processo de ensino-aprendizagem tem que ter significado, né? As práticas, as intencionalidades, as proposições têm que estar de acordo, tem que estar relacionada com a realidade e trazer significado para essas crianças. Tem que ter sentido nas práticas sociais. Isso aí, até a legislação traz isso, né? Lá no artigo 1º, né? Que fala que a educação, ela tem que estar alinhada às práticas sociais. E é isso aqui que a gente está falando. E quando você pensa em alinhada às práticas sociais, é você saber em qual contexto sócio-histórico, cultural o seu aluno está, é você saber que a educação infantil, ela tem a questão da imprevisibilidade, até porque você tem a questão de uma faixa etária que ela tem suas características próprias, suas especificidades. Então, os currículos não podem ser estandartizados, os currículos eles não podem ser amarrados, eles não podem não sofrer alterações, eles devem sofrer alterações, eles devem contar com a imprevisibilidade. Desta forma, os documentos, eles são norteadores, eles são nossas diretrizes, mas você conta com as observações que você faz no dia a dia ali com a criança, tá? E aí você, essas relações horizontais trazem para você, né? Assim, poxa, o que eu vou planejar hoje? O que minhas crianças precisam? O que minhas crianças necessitam? O que elas desejam? O que elas estão me indicando? O que meus bebês estão me indicando hoje? Então, é a partir daí, nesse currículo organizado com base em relações horizontais, em que há uma escuta ativa, em que você é um observador participativo, e que há uma escuta ativa, né? E que há uma escuta criteriosa, que, de fato, coloca a criança, o bebê, como centro, como bojo desse currículo, tá? Então, no último tópico aqui, desse slide, o currículo integrador, ele percorrerá processos distintos, mas
interdependentes de aprendizagens entre educação infantil. Nós vimos esse slide ontem, né? É bom que a gente dá um reforço aqui. E o ensino fundamental, pautado no quê? No acolhimento, na percepção do outro, na valorização da originalidade, das formas de expressão, na subjetividade de cada bebê e criança, compreendendo-os como sujeitos com conhecimentos diferentes e não hierarquizados entre si, certo? Bora continuar aqui com a nossa organização dos espaços, materiais e gestão dos tempos. Então, na organização de um currículo integrador dos bebês e crianças da educação infantil e do ensino fundamental, os espaços são compreendidos. Olha que lindo! Isso aqui cai em concurso, tá? Pode marcar aí. Você pega a sua caneta colorida e marca, tá bom? Pode marcar, que isso aqui cai, ó. Tá? Na organização de um currículo integrador dos bebês e crianças da educação infantil e do ensino fundamental, os espaços são compreendidos como segundo educador da turma. Pega a sua caneta e copia, tá? Colorido e bem destacado. Pois é, como a professora e o professor, um elemento essencial na promoção das aprendizagens dos bebês e das crianças e do seu desenvolvimento, né? Então, pois é como, né? Então, assim, a organização dos espaços é tão importante quanto o professor. O professor, óbvio, né? Ele é protagonista, óbvio, né? Isso está em todos os documentos, isso a gente já estudou, currículo da Cidade de Educação Infantil, a normativa, orientação normativa de registros 2020, a orientação normativa número 1 de 2013, currículo da Cidade de Educação Infantil 2019, o currículo integrador da infância paulistana, né, os indicadores de qualidade na educação infantil. Você percebe quanto documento para a educação infantil. Então, a educação infantil, ela é a menina dos olhos aí da prefeitura. Nós somos referência nacional, né, com relação à qualidade de ensino, a gente está cada vez mais se aprimorando, cada vez mais nos aprofundando, entendendo, né, nossa cidade é uma cidade educadora, né, a gente tem aí o currículo da cidade que fala sobre educação integral, que nós somos, e isso é citado também no currículo da cidade de educação infantil, nós somos uma cidade educadora, né, não é só o espaço, né, quando a gente fala tempos, espaços, materiais, a gestão de tempo, quem é da prefeitura, quem é educador, tanto da rede direta e indireta, sabe disso, que não é só o espaço intraescolar, né, intramuros, que serve para educar os nossos meninos e meninas. Fora também, né, os nossos territórios, o currículo da cidade, capítulo 1, está lá, né? Falar dos territórios, os territórios como pontes, assim, inesgotáveis de conhecimento, de cultura, de ampliação da experiência humana. Então, o espaço, tá? Organização dos espaços, dos materiais, né? Ele é compreendido como o segundo educador da turma. Gravem isso, que isso cai. Isso tanto cai lá na questão objetiva para você responder, quanto numa questão discursiva para você colocar num parágrafo, para você descrever uma cena. De repente a professora organizou o último concurso, teve isso, organização lá de uma cena, em que a professora organiza o espaço para receber os bebês, né? Alguns ela deixa alguns instrumentos, outros deixam panos, e ela vai pegando os bebês, colocando calmamente, conversando com eles, e aí pede para você, né, analisar a cena pedagogicamente. Então, a gente tem que se preparar, né, tanto para responder questões objetivas, né, e eu quero as minhas alunas aqui, respondendo mais de 40, acertando mais de 40 questões, é isso que eu quero. O meu objetivo aqui com vocês é esse, que vocês acertem mais de 40 questões. Para quê? Para que eu tenha certeza
que a discursiva de vocês seja corrigida, né? Porque não adianta você ficar top de linha na discursiva e não acertar questões suficientes para que leiam a sua discursiva, né? Então, assim, se você seguir aqui as minhas dicas de concurseira, professora de língua portuguesa, que tem uma vasta experiência em concurso, os concursos aqui da prefeitura, né, que é a minha expertise. Então, você vai seguindo, vai treinando, treina as questões objetivas, você está fadado ao sucesso, tá, gente? Você está fadado ao sucesso. Ah, então, o último tópico aí, vamos lá, vou só terminar aqui. Então, como a professora é um elemento essencial na promoção das aprendizagens dos bebês e das crianças e seu desenvolvimento. Então, eu estou aqui agora, ó, vou até deixar mais escurinho para eu poder ler com vocês, junto com vocês, vocês me acompanharem, ó. Os materiais são diversos para que bebês e crianças explorem e se expressem por meio de diferentes linguagens. E a gestão do tempo aconteça de forma variada para que bebês e crianças interajam entre si e exercitem a autonomia intelectual no planejamento, nas escolhas e na gestão de tempo, tá? Então, essa organização dos espaços é fundamental aí para esse processo de ensino-aprendizagem e para você contribuir para essa ampliação das experiências, vivências desses bebês, desses meninos e meninas, tá? Um currículo integrador pressupõe a organização dos espaços, materiais e gestão dos tempos dissociados de uma lógica fabril. Por que de uma lógica fabril? Porque, assim, você vai respeitar o tempo de cada criança. Você vai respeitar as necessidades de cada criança. O Centro de Educação Infantil não é uma fábrica, é um lugar de experiências humanas. O Centro de Educação Infantil é um espaço privilegiado para as aprendizagens. Então, não pode seguir uma lógica fabril, porque nós não somos robôs, nós somos seres humanos e seres humanos. Cada ser humano é único, cada sujeito tem a sua especificidade e a sua necessidade, principalmente a faixa etária que nós estamos estudando, que são as crianças, certo? Então, esse currículo integrador integra principalmente o quê? Uma lógica que segue as necessidades. É o tempo dos bebês, certo? É o tempo dos bebês. Vide isso, que lá na normativa alimentar, né? Inclusive caiu no último concurso, né? Caiu no último concurso agora da VUNESP, trouxe lá que, né, num dos estudos de caso, no estudo de caso, que uma das professoras, né, estava preocupada com o horário lá da alimentação, né, e que você tinha que analisar o horário da escola, e aí você tinha que analisar aquilo. Então, qual que é? Tá equivocado, né? Está equivocado por quê? Porque você segue a necessidade da criança. Você não segue a necessidade da escola, né? Então, essa necessidade da escola, o que, que o currículo diz? O currículo diz que você tem que seguir as necessidades, as especificidades dos bebês, dos meninos e meninas, tá? E aí eu gosto sempre de citar coisas que já caíram no concurso, para vocês entenderem, né, como é que a banca faz aí para montar as questões, tá bom? Como é que a banca pensa? Você tem que se antecipar à banca, tá? Como é que a banca. Toda vez que eu passo um conteúdo aqui para vocês, eu penso, como é que a banca poderia cobrar isso? Aí eu sempre penso desse jeito. Barulho aqui. Um barulho esquisito aqui no computador. Peraí. Aí tá.
Vamos lá, experiências, vivências e expressões. Então, ao tratar de experiências e vivências no currículo integrador da infância paulistana, é fundamental que as unidades educacionais trabalhem as múltiplas linguagens, para além das tradicionalmente valorizadas na escola, como a escrita e a matemática, e que reconheça as experiências reais obtidas por meio da pesquisa e de descobertas sensoriais e estéticas dos bebês e das crianças, né, diferentes linguagens. As unidades educacionais de educação infantil, ensino fundamental, devem incentivar a expressão autêntica de bebês e crianças por meio de desenhos, pinturas, colagens e modelagem em argila, do movimento da narração de histórias e relatos de fatos vividos, tá? Aí a gente finaliza aqui o nosso conteúdo e, para não perdermos o costume, vamos aprender com questões, né? Eu gosto porque, gente, concurseiro que é concurseiro vai fazer questão. Não adianta, tem que fazer. Porque você tem que criar o hábito de responder questão para você poder se dar bem na prova, tá? Vou recortar aqui e depois eu colo de novo, tá? Vamos ver aqui, ó. Ó, vamos responder aqui. Nos termos do currículo integrador, isso aqui caiu na VUNESP. E a gente vai responder aqui junto, tá bom? Beleza? Vamos lá. Ó, nos termos do currículo integrador da infância paulistana, da SME, um currículo integrador. A. Supera a cisão entre C e EMEI quando promove a passagem das crianças por essa etapa como uma continuidade. B. Reforça a ruptura entre educação infantil e ensino fundamental, defendendo que as crianças sejam tratadas de acordo com cada etapa de desenvolvimento. C. Reforça a separação entre razão e fantasia, entendendo que o faz de conta e não o pensamento lógico é uma linguagem essencial da infância que deve ser estimulada. D. Supera a cisão entre educar e cuidar, quando acolhe bebês e crianças como seres incompletos, incapazes e dependentes de cuidados, sobretudo higienistas, supera a cisão entre tempo presente e tempo futuro, quando considera a criança sempre de forma prospectiva em seu eterno vir a ser. E aí, A, B, C, D ou E? Caroline A, Cida, Fabiana C. E aí, vamos discutir isso aqui? Ó, primeiro, a palavra cisão, separação, certo? Então, o currículo supera cisão. Isso é citado lá no currículo o tempo todo. Supera cisão, supera, então quer dizer, deixa de ter, certo? Deixa de ter, ó, supera a cisão entre, então a letra A, supera a cisão entre C e EMEI, né? Então não tem mais essa cisão, essa separação, quando promove a passagem das crianças por essas etapas como continuidade. Tá certo, certo? A A tá certa. Ó, é a A, 23A. A B, por que que tá errada? Ó, reforça a ruptura entre educação infantil e ensino fundamental, já está errado. Não reforça nada, pelo contrário, né? É, é um currículo que integra, é um currículo que dá continuidade, é um currículo que fala que não há cisão, não há ruptura, certo? Então, a B se desconsidera. C, reforça a separação entre razão e fantasia, entendendo que o faz de conta e não o pensamento lógico é uma linguagem essencial da infância que deve ser estimulada. Esse currículo, ele reforça a separação entre razão e fantasia? Ele, pelo contrário, ele reforça ele reforça essa união entre a razão e a fantasia, que não há separação entre razão e fantasia, por isso que a C está errada, tá? A D, supera a cisão entre, né, a separação entre educar e cuidar, até aí tá tudo bem, supera mesmo, mas quando acolhe bebês, aí a gente acolhe, tá certo?
E crianças como seres incompletos, a gente considera nesse currículo que as crianças são seres incompletos, incapazes e dependentes dos cuidados, sobretudo higienistas, é tudo o contrário. A gente considera a criança como um ser ativo, capaz, que produz conhecimento, ele é produtor e coprodutor de culturas infantis, então essa D, errado por causa disso. A E, supera a cisão entre tempo presente e tempo futuro, tudo bem. Quando considera a criança sempre de forma prospectiva em seu eterno vir a ser, nesse currículo, a criança não é eterno vir a ser, a criança é um sujeito de direitos, a criança é um sujeito capaz, tá? Então, vamos lá, 23, deixa eu voltar aqui, vamos ver a questão, ó, 23, ai meu Deus, peraí, deixa eu colocar aqui, letra, ai meu Deus, peraí, bananei toda aqui. Ó, 23. É a A aqui, viu, gente? É porque, ó, 23. Cadê? É a questão 23, né? Eu fiz tudo bagunçado aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui. Letra A, tá? Então, da questão da VUNESP é a 4, tá? Ó, 23. Cadê? 21, 22, 23. Letra A. Então, meninas, lê com mais atenção, tá? Isso aqui vai virar Google Forms. Você vai treinando, até que você consiga gabaritar as questões, tá? A gente vai treinando aí até conseguir gabaritar, tá bom? Porque assim, eu quero que vocês treinem as questões. Eu quero muito que você seja muito bom na discursiva, quero sim, mas você precisa ser tão bom, melhor ainda, na objetiva. Porque assim, quando você engata na discursiva, você entendeu como funciona ali a receita de bolo, você vai embora, tá? Agora, o importante é aí memorizar cada vez mais questões, tá? E para isso, é isso aqui que a gente está fazendo. Esse treino diário. Não tem outro caminho, tá bom? Vamos lá, vamos para a questão aqui, ó. Tem a 24, essa é da FGV, tá? Essa é FGV. Vamos lá. Vamos responder aqui. Ó, com relação ao sentido atribuído ao conceito de descolonização, referida ao currículo escolar e em uso no currículo integrador da cidade de São Paulo. Analise as afirmativas a seguir. Tá? Então, essa descolonização significa desnaturalizar as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, formas corpóreas e sexualidade, a fim de superar desigualdades sociais? E aí, você acha que essa afirmação está correta ou está errada? Se você considerar o sentido de descolonizar o currículo, tirar a questão das hierarquias, sabe? Descolonizar é tirar aquela questão de que homem é melhor do que mulher, de que criança, adulto é melhor do que criança. Isso é descolonizar. Dizer que o europeu é melhor do que o índio, que o negro. Isso é descolonizar, certo? Então a gente tem que desnaturalizar essas hierarquizações, certo? Então o que que a gente vai fazer? Né? Então, essa aqui, ó, de novo, esse descolonização significa desnaturalizar as hierarquizações e estratificações por idade, gênero, formas corpóreas e sexualidade a fim de superar desigualdades sociais. Essa você considera que está certa ou que está errada? A Fernanda falou que está certo. E as outras meninas?
Fabiana também falou que tá certo. Cida também. Esse S é de sim, né? Tá certo, né? Carolina também. Beleza. Dois. Dois. Então, a gente já sabe que a um tá certo. Dois. Significa dar. Então, essa questão do descolonizar significa dar visibilidade aos atores, culturas e conhecimentos, pouco ou nada visíveis, como as culturas africanas, as culturas populares, indígenas, migrantes, crianças e bebês? É o que eu acabei de falar, só que em outras palavras. E aí? Isso está certo ou está errado? Certo, certo. Beleza. Aí, 3. Significa denunciar o projeto da cultura dominante, imposto durante o período colonial, para desqualificar seus valores e suplantá-los, quer dizer, tirar ele, né, e colocar as culturas historicamente menos favorecidas, é isso? Não, né? Não é para suplantar. Não quer dizer que a europeia está tudo errado e que agora só vai ser indígena, né? E que vai ser só indígena e só africana. Não é isso, não. É dar visibilidade aos outros povos também, certo? É dar visibilidade. Não é para tirar a cultura. Em nenhum momento se diz para tirar a cultura europeia, em nenhum momento você está falando que é para você deixar de estudar a história pela perspectiva europeia, mas dá visibilidade aos outros povos que construíram o nosso país, que constituíram a nossa cultura, tá? Então, a 3 está errada, certo? Então, se a 3 está errada, só 1 e 2 estão corretas. Qual que é a letrinha que entra aqui? Letra B, né? Vamos ver aqui. Letra B, vou colocar de volta. Então, qual que é a questão aqui? Peraí. Questão 24. Vamos ver aqui. Questão 24, letra B. Muito bem, meninas. Muito bem. Essa é uma questão de médio porte, tá? Médio. Tem questões mais difíceis. Essa questão é para ser respondida em, no máximo, 1 minuto e meio, né? E geralmente, você tem aí 3 minutos para você responder uma questão muito difícil, certo? Para o concurseiro, ele consegue estar respondendo essa questão de 1 a 1 minuto e meio, tá? Para o concurseiro, para o cara que estudou, para o cara que sabe o que é descolonizar o currículo, que leu o currículo integrador, que leu o currículo da Cidade de Educação Infantil, beleza. O concurseiro consegue responder essa questão de 1 minuto a 1 minuto e meio. Aí você ganha 1 minuto e meio para responder questões mais difíceis, tá? Então, aqui é a questão do Vunesp, questão FGV, e aqui é a questão da Leila, tá? Aqui é para treinar mesmo a mente, e vamos lá treinar um pouquinho mais aí. Vamos lá. A gente vai terminar aí, porque aí a gente finaliza essa questão do currículo integrador da infância paulistana. De acordo com o currículo integrador da infância paulistana, qual a principal mudança de foco que as unidades educacionais devem promover em relação ao trabalho docente? A transmissão de conteúdos escolares, preparando as crianças para as etapas seguintes? Essa é a mudança de foco que a gente deve ter? Não. Cida não, Fernanda não. Quem dá mais? Quem dá mais? B, avaliação do desempenho das crianças, classificando-as de acordo com o seu potencial? É para classificar com esse intuito? Não, né, gente? Não é com esse intuito de classificar, certo? C, o controle do comportamento das crianças, ensinando-as a seguir regras e normas? É para isso o intuito? Né? Esse é o foco, né, do currículo integrador? Não.
D, organização de atividades lúdicas e recreativas visando entretenimento? É só para isso? Esse S aí é o quê? De sim? Ah, não, né? Então, ó, ou a organização do trabalho pedagógico para promover, isso aqui é a letra E, promover a constituição da máxima inteligência e das melhores qualidades da personalidade em cada bebê e criança. E aí? Qual que é a letra aí correta dessa pergunta? Letra? Letra E, né, meninas? Muito bem, tá? Aí, você, como lição de casa, copia a pergunta e copia a resposta, tá? E depois responde Google Forms até você gabaritar. 2, segundo o currículo integrador da infância paulistana, qual a importância de subverter a lógica adultocêntrica presente nas ciências e na educação? A. Garantir que os adultos tenham mais poder e autoridade sobre as crianças? Não. Fabiana diz que não. Cida também não. Beleza. B. Impor a visão do mundo dos adultos sobre as crianças, ensinando-as a seguir seus exemplos? Piorou, né? De jeito nenhum. C. Ignorar as necessidades e os interesses das crianças, priorizando os objetivos dos adultos? Também não. E. D. Desconsiderar a diferença entre as crianças, tratando-as de forma massificada e uniforme? Piorou, né? Que a gente tem que considerar ela como seres únicos, seres com características e necessidades próprias, né? É tudo ao contrário, né? Ou D, o E, né? Que é desconstruir concepções de infância cristalizadas em imagens que retratam a criança como se fossem todas iguais. A gente tem que desconstruir, né? Possibilitando revelar suas identidades, singularidades, histórias, culturas, pertencimentos, diversidades e contextos da vida, tá? Copia a pergunta, copia a resposta. 2, letra E de escola, tá? Tá? É uma forma que você tem aí de gravar informação, tá, gente? É uma forma que você tem de gravar informação. Quanto mais questão você acertar lá no concurso, melhor para você. 3, de acordo com o currículo integrador da infância paulistana, com a concepção de infância que deve ser reconhecida e valorizada pelas unidades educacionais, tá? A infância como uma construção social histórica em que bebês e crianças, deixa eu diminuir aqui, senão eu não consigo ler, são sujeitos de direitos autônomos, portadores e construtores de história e culturas? Sim ou não? Tá certo? Fabiana disse que tá certo. Parecida, colocou S, deve ser sim. Fernanda, Eliane, tá? E aí é isso mesmo, 3, letra A, tá? Eu vou direto para. Já é a resposta mesmo? 3, letra A. É isso mesmo. Isso aqui eu repito o tempo todo, né? Bato na tecla. Por quê? Porque é um conceito primordial, gente. Ó, falou de infância, falou de educação infantil, você tem que ter aí, ó, principalmente, conceito de criança, infância, educação infantil, tá? Conceito de currículo e o papel do professor nesse sentido. Isso aqui é, e a parceria família-escola. São cinco conceitos fundamentais na educação infantil. Se você entende esses 5 conceitos, você responde tudo. Você responde tudo, tá? Conceito de criança e infância, conceito de educação infantil, conceito de currículo, papel do professor nesse conceito e a importância da parceria família-escola. Se você entendeu isso, esses 5, você consegue responder qualquer pergunta
que caia da educação infantil. Fica muito mais fácil quando você tem esse conceito na cabeça, tá? Segundo o currículo integrador da infância paulistana, qual a importância de apurar e fomentar a escuta de bebês e crianças na educação infantil e no ensino fundamental? Deixa eu só olhar um negócio aqui. A. Controlar o comportamento das crianças, ensinando-as a seguir regras e normas de conduta. Esse é o papel? Não. É isso que fomenta? É isso que traz a escuta? Não. B. Avaliar o desempenho das crianças, classificando-as de acordo com o seu potencial de aprendizagem. Esse é o objetivo? Não. Tá? C. A escuta, entendida como metáfora, significa, sobretudo, a disponibilidade permanente do adulto de estar aberta à comunicação com os bebês e crianças que se expressam em múltiplas linguagens, não é só pela linguagem verbal, tá? Choro, balbucio, o olhar, os gestos, constituindo fonte inesgotável de saberes necessários ao aprimoramento e à qualificação da prática educativa. Então, essa escuta, né? Você dá voz e vez às crianças e qualifica a sua praxis. Pensa, ação, reflexão, ação, certo? 4 letras C. C de casa, C de coração, C de certo. Aqui, ó. Beleza. Próximo, minhas guerreiras. Aqui, ó. 5. De acordo com o currículo integrador da infância paulistana, qual a importância de superar a hierarquização e o caráter instrucional que privilegia a fala de professores e professoras e professores sobre o conhecimento? Que é a 5, no caso, né? A. Reduzir a importância do papel do professor como mediador do conhecimento. Esse é o papel do currículo? Essa é a importância? B. Promover no dia a dia da educação infantil e do ensino fundamental o protagonismo das educadoras e dos educadores como organizadores de experiências em que bebês e crianças são igualmente protagonistas, brincantes, artistas e cientistas que pensam, projetam, agem, descobrem, criam e recriam o mundo e expressam tudo isso de forma ativa, rica e autoral. Letra B, né, meu povo? B de bola. Copia a questão, copia a resposta. Quanto mais você escrever, melhor para você. Certo? 5, letra B de bola. 6. Segundo o currículo integrador da infância paulistana, qual a importância de garantir um tempo diário para a livre escolha de atividade pelas crianças nas unidades de educação infantil e de ensino fundamental? Vamos lá? A. Reduzir a carga horária dos professores, permitindo que tenham mais tempo para planejar as aulas? Esse é o objetivo? Não. B. Controlar o comportamento das crianças, ensinando-as a seguir regras e normas de conduta? Não, não é isso que o currículo integrador traz para a gente. C. Avaliar o desempenho das crianças, classificando-as de acordo com o seu potencial de aprendizagem. É classificatório para isso? Não. E D. Para que possam explorar, brincando de outras formas, materiais e objetos que chamam sua atenção, desafiando o pensamento, a memória, a solução de problemas, promovendo negociação entre crianças, o planejamento, a investigação e a discussão de valores, a criação de regras, né? É a D, né? Letra D de dado, e as meninas todas aí acertando, muito bem. Isso aqui é para gravar, isso aqui é para gravar conteúdo mesmo. Eu duvido que no dia, lá na hora, você não consiga responder. Consegue, de tanta questão. Vocês vão ver, vocês vão responder em média mais de 1000 questões. Você vai ver, estou trazendo tanta questão que você vai ver. Ó. No dia da prova não vai ter uma que você não tenha visto. Tá? 7. De acordo com o currículo integrador da infância paulistana, como a educação deve ser compreendida como espaço
que integra vida, cultura, cidade, escola. 7, certo? Como um espaço que integra vida, cultura, cidade, escola, experiência e aprendizagem, mundos distintos e complementares, como a razão e a fantasia, a arte, a ciência, o corpo em movimento e o pensamento, adultos e crianças em experiência inteira e socialmente relevante para a educação das infâncias. Tá certo ou tá errado isso aqui? Esse S aqui é de sim, tá certo? Fabiana disse que tá certo. Ó, a Aparecida disse que sim, que tá certo. Fabiana, Fernanda, isso mesmo. Isso mesmo, é essa mesmo, tá? Então, essa integração, esse é o papel, né, do currículo, esse currículo integrador, né, com a educação compreendida como espaço que integra tudo, né? Integra a vida, integra a escola, a cidade, as experiências, a fantasia, a razão, tá tudo integrado. 7, letra A, de amor. Copia a pergunta, copia a resposta, para fixar melhor ainda na sua mente, para você fazer ganchos mnemônicos na sua memória, tá? Isso aqui, ó, parece ser inocente, né? Copiar a pergunta, copiar a resposta, mas é um grande aliado para você gravar a questão, para você gravar conteúdo, viu? Neurocientificamente comprovado por mim e por vários autores que tratam de neurociência. Eu, porque sou experiência própria. Minhas alunas que passaram no concurso, estão tudo aprovada, estão tudo já trabalhando, são prova viva. E vocês, que serão as próximas a pegar a vaga de vocês e assumir o concurso, assumir serem efetivar na rede. 8. Segundo o currículo integrador da infância paulistana, qual a importância de considerar as dimensões do educar e do cuidar em sua inseparabilidade? Tá? Reduzir a importância do papel do professor como mediador do conhecimento? Esse é o papel? De jeito nenhum, né? O professor ele tem um papel primordial dentro desse currículo, né? Ele é protagonista para promover o protagonismo dos bebês. B, eliminar a necessidade de planejamento e organização das atividades pedagógicas. Pelo contrário, é um currículo altamente complexo. É um currículo que exige demais do professor, tá? Ele precisa pensar em diversas possibilidades no processo de ensino-aprendizagem. C, considerando a integralidade do processo educativo, toda a ação do cuidado traduz, em sua essência, uma ação educativa. Educamos quando cuidamos, transcendendo as ações relacionadas à higiene, à alimentação, à saúde, não estando restrito à educação de bebês e crianças pequenas, certo? Então, C de casa, C de coração, C de certo. 8, letra C. Copia no seu caderno. Copia a pergunta, copia a resposta. 9. De acordo com o currículo integrador da infância paulistana, como as rotinas devem ser planejadas nas unidades educacionais? A. De forma rígida. Deixa eu só separar a letrinha B aqui, que eu esqueci. Eu arrumo, mas tem coisa que fica faltando. De forma rígida e estruturada, com horários definidos para cada atividade? É rígido? É um currículo. Se a gente já fala da imprevisibilidade, né? Como é que ele pode ser rígido? Está errado. B, para promover oportunidades de interação entre pares e com crianças de idades diferentes, interação de bebês e crianças na educação infantil e no ensino fundamental, com materiais diversos e espaços organizados, com ambientes diferenciados, considerando a concepção de crianças e infâncias presente na orientação normativa número 1 de 2013. E aí? Tá certo ou tá errado isso aqui? Letra B de bom, né? 9, bom, bonito, belo, tá? 9, letra B, certo? Copia no caderno. E 10, para finalizar a nossa aula de hoje, na nossa reposição de aula de hoje, né? Que é uma aula de reposição. 10, segundo o currículo integrador da infância paulistana,
Qual a importância de valorizar o uso de materiais simples e de fácil aquisição, como recicláveis e materiais da natureza? Eu vou colocar, vou substituir, eu não sei, acho que eu estava com sono na hora. Vou colocar materiais como materiais de largo alcance, tá? Eu vou arrumar aqui agora. Quem sabe faz ao vivo, né? De largo alcance. Tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu quero ser o mais humilde possível. Ó, aqui. Reduzir, ó, 10. Para que serve, né? Esses materiais simples, né, da natureza. Reduzir os custos da escola economizando os recursos financeiros? Não. Facilitar o trabalho dos professores simplificando as atividades pedagógicas? Também não, né? Limitar a criatividade das crianças ensinando-as a valorizar apenas os materiais industrializados? Piorou. Ou D, contribuir para a diversificação das vivências e para a criação de novos interesses de conhecimento e de expressão de bebês e crianças, né? Então, letra D, né? Que controlar o comportamento da criança não é esse o objetivo. É contribuir para a diversificação das vivências e para a criação de novos interesses de conhecimento e de expressão de bebês e crianças, tá? 10, letra D de dado, certo? É isso. Olha, no gongo, hein? Tá? Então, gente, finaliza a minha aula aqui. Amanhã tem aulão, começa das 7 da manhã às 11, tá? Com intervalo das 9 às 9h20. Online, 100% online, da sua casa, do conforto de sua casa. Obrigada. Alguém falou alguma coisa aqui que eu não vi. Peraí. Deixa eu só entrar aqui. Deixa eu ver. Até amanhã. Boa noite, Eliane. Obrigada, gente. Bom descanso para você. Tchau.